Então, assim, antes de ser o Papai Noel Pantaneiro, o Clóvis nasceu onde? Como foi a infância do Clóvis? Vamos falar do Clóvis antes da gente falar do Papai Noel Pantaneiro. Tá bem. Eu sou das Minas Gerais. Nasci numa cidade chamada São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais. Morei em Uberaba pouco tempo. Depois mudamos para Goiás. A coisa arrochou lá nas Minas Gerais lá, e o papai trouxe a gente para Goiás. Moramos numa cidade que se chama São Luís dos Montes Belos. E depois fomos para Iporá. Iporá ficava a 100 quilômetros dessa primeira cidade. Eu não tenho boas lembranças dessa cidade de São Luís. Eu apago da minha memória, não pela cidade, não a cidade é um lugar legal, mas pelas coisas, da situação que a gente estava na época que mudamos para lá. O papai tinha falido lá em Minas, e a gente mudou sem absolutamente nada para lá, e ficávamos sozinhos, que ele largou a gente num dia, no outro dia ele foi embora para Iporá, que já tinha negócios para fazer lá e tal. Mas como era muito, muito trabalhador, sempre muito esforçado, rapidamente ele levantou novamente. E ele trabalhava, ele era pecuarista, né? Trabalhava aí, construiu uma churrascaria na cidade, depois um hotel, e essa coisa progrediu. E eu cresci nessa cidade chamada Iporá. Fiquei lá até meus 17, 18 anos, quando eu fui embora para Goiânia para estudar. E fiquei 3 anos em Goiânia, depois vim para Mato Grosso fazer o vestibular aqui na Universidade Federal para engenharia elétrica. Passei no vestibular e fiquei, nunca mais fui embora daqui de Mato Grosso. Nunca já mais tem voltou 45 anos, 45, 46 anos já que eu moro aqui em Mato Grosso. Fiz família, me casei, tive 2 filhas. Depois veio a Júlia, minha neta A também, netinha. que está aí. Eu estou morrendo de saudade dessa bichinha, porque ela está para casa do pai dela, não está aqui, né? E uma trajetória nessa minha vida, que é aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, que mudou muita coisa na minha vida, sabe? Muitos acontecimentos não previstos, e que a coisa vai acontecendo, E o vai Papai evoluindo. Noel tem irmão? Ou é Tem. filho único? Não, nós éramos 8 irmãos. 8 irmãos? 8 Quando irmãos. seu pai saiu das Minas Gerais e foi para Goiás, vocês eram 8 crianças? Lá em Goiás completou o resto, né? A gente chegou lá, eu nem lembro quantos nós éramos quando chegamos lá Você em mudou Goiás, com não. quantos Mas, anos? hã? Você mudou com quantos anos? De Eu tinha Minas 6 pra- anos. 6 anos. Era 6 bem anos. criança. Muito criança. Muito criança. O E Papai aí, Noel era um Com bom 6 menino? anos. Hã? Ele era um bom menino, o Papai Noel, quando era criança? Olha, não tinha como não ser. Era né? diferente a forma de muito- educar, era, né? A forma de viver era de muito convivência da complicada. família, né? E a nossa situação não muito bacana, a gente acabou ficando. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, eu cuidava de boi. 8 anos de idade, eu cuidava de 20 bois no quintal da casa. O papai criava bois reprodutores, né? Nem sempre era dele, era de pessoa que ele cuidava. E aí eu fiquei e comecei a cuidar desses bois. Era uma coisa assim fantástica. Aliás, é a primeira vez que eu estou contando essa história dos bois. Porque eu era muito pequenininho, eu tinha 7 anos de idade. Então foi feito no quintal da casa um giral, como essa mesa aqui. Um giral. Minha avó É. fazia giral pra gente lavar louça. Isso. Um giral. Mas só que era para lavar os bois. Eu subia no giral e encostava os bois perto do giral, e eles eram muito mansinhos, então, e lavava, cuidava, fazia ração. Isso depois mesmo em Iporá a gente fez isso também. Depois que eu mudei para Iporá, eu cuidei muito tempo. Era o de negócio boi, da família, era o sustento Era, da família, era, né? E era uma da coisa gente. normal de você estar É. no sítio ou na fazenda e Não. você fazer os serviços ali É. com a família, Eu né? vendia fruta na rua, eu fui em engraxate. A gente tinha quando o papai construiu a churrascaria, ele botou também uma sorveteria e eu vendia picolé. Eu era tão pequenininho que eu tinha que botar um caixote ao lado do balcão de sorvete para eu pegar o sorvete para vender para a pessoa. Pegar o picolé para vender para a pessoa. E era Pra você e seus entregar. irmãos. Não, nessa época era mais eu. Era só eu você, era já. o segundo. Ah, da tá, você é o família. segundo mais velho. É, mais velho. Eu tinha uma irmã mais velha que eu, essa faleceu. E aí eu fiquei. Os irmãos eram menores, eles foram crescendo já dentro de uma outra estrutura, inclusive. Aí ficamos no hotel. O hotel, eu tomava conta desse hotel com 10 anos de idade. Eu tomava conta de um hotel
que era lotado todo dia. Era um hotel pequeno, Graças mas a Deus, né? muito lotado, muito movimento, né? Uma cidade, a economia da cidade girava em pecuária. Naquela época a agricultura era muito pouco, mas girava em pecuária, e uma pecuária pesada mesmo, sabe? Assim, vinha gente do Brasil inteiro para aquela região para comprar boi, para vender boi, para fazer as coisas lá. E muito trabalho. E o papai viajava muito. Ele viajava muito e aí eu passei a tomar conta do hotel. Com E 9 aí anos vocês de ficavam idade. com a sua mãe. Eu ficava com a mamãe. Quando ela não ia junto, a mamãe era ciumenta para Dedéu. Às vezes Ah, não deixava é? eu fazer sozinho. Aí vocês Naquela ficavam época, sozinhos? muito, eu ficava sozinho, tomava eu, a minha irmã mais velha Aham. e eu Aí ela tomava viajava com o teu pai. viajava com o papai. Quando eram umas viagens mais rápidas e tal, ela ia. E a gente ficava sozinho tomando